Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 14. O Salmo de número 14 tem como autoria reconhecida a pessoa de Davi. É um salmo de 7 versículos, um salmo que tem uma proposta logo de cara, uma pergunta inquietante, uma pergunta existencial, uma pergunta filosófica, que a partir da resposta, do entendimento dessa resposta, teremos o direcionamento das nossas vidas. Diz o texto: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corrompem. Versículo 7. Tomara de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, e então exultará Jacó, Israel se alegrará. Olha que coisa interessante, o texto inicia dizendo: diz o insensato no seu coração. A ideia aqui do insensato, do tolo, do imprudente, do nécio, não é uma ideia do débil, não é a pessoa que não tem capacidades, não tem entendimento, mas de uma pessoa consciente que toma uma decisão de viver uma vida à revelia, aos planos, aos valores, à existência de Deus. Quando o texto diz que o insensato, o nécio, diz no seu coração, ou seja, ele toma uma decisão consciente, ele toma uma decisão de vida, uma decisão formal de viver, de conduzir a sua vida, considerando a inexistência de Deus, não diz respeito só à questão de teísmo ou de ateísmo, mas diz também respeito a uma questão de valores. É possível um ateísta ser uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta? Sim, lógico que é possível. A questão que está aqui por trás, ela é um pouco mais profunda, porque diz respeito a uma lógica de vida. Veja bem, quando pensamos a respeito do universo, da vida, da existência como um todo, nós temos algumas teorias e todas elas carecem de fé, as teorias científicas, as teorias filosóficas, as teorias religiosas, todas elas carecem de algum nível de fé, porque elas não têm uma comprovação final. Então não pense que a teoria científica ela é mais válida do que a teoria religiosa, porque elas todas carecem de fé. Nós temos, eu vou citar aqui apenas duas, nós temos, por exemplo, a teoria do universo que sempre existiu. Então não há criação, não há um início, sempre existiu. A sensação que nós temos do tempo ela é relativa ao nosso ciclo de vida, à nossa história, e o universo ele sempre esteve aí, não tem um criador, não tem um designer, não tem um condutor. Ele se regula pelas leis da física, pelas leis da matemática, mas não não há um criador dessas leis. Essa é uma possibilidade. Considerando que o universo sempre existiu, você pode também assumir como teoria a existência contínua da vida humana e não há um início, não há um ponto de partida. Uma segunda teoria é que há um início, que há uma criação. E quando pensamos no início, há duas possibilidades. A primeira possibilidade diz respeito a uma criação ao acaso, uma criação evolutiva, onde a combinação aleatória, não proposital, não intencional, de uma série de fatores, de uma série de elementos químicos, gerou a explosão, chamada Big Bang. A partir daí, a vida vai evoluindo até chegar onde nós estamos hoje. E todas essas teorias têm problemas, todas essas teorias têm as suas possibilidades de existência. E dentro daquelas que pensam, da teoria que pensam no início, nós temos a teoria da criação. E a criação ela também pode ser dividida em duas situações. Uma de uma criação não pensada, de uma criação não sentida, de uma criação não estrutural. Então nós temos uma criação, por exemplo, de uma força cósmica, uma energia que gera sem propósito a vida humana. E a gente volta de novo para a questão da casualidade. E a criação, que aqueles que têm fé acreditam de um Deus pessoal, de um Deus propositivo, de um Deus que sente e que desejou, que deseja
a existência dessa criação. Não apenas desejou no sentido de criar, mas deseja no sentido de continuar, porque todas as coisas continuam a existir a partir da força, do poder e da mentalidade, do planejamento desse Deus Criador. E aí é que entra essa questão do insensato e do tolo. Por quê? Quando nós consideramos as alternativas que não têm o Deus Criador proposital, nós entramos num problema lógico muito grande. Porque quer o universo sempre tenha existido, quer a Terra, a vida humana sempre tenha existido, ou quer essa vida humana tenha existido dentro de um universo que não foi criado, quer essa vida humana tenha existido a partir dos fatores acidentais, aleatórios, nós precisamos responder não apenas a questão do início, mas a questão do fim. Porque se muita discussão há a respeito da origem da vida humana, poucas alternativas a respeito ao fim, ao sentido último da vida humana. Porque se a nossa vida sempre existiu, ou se fomos criados pelo acaso, algumas questões devem vir à tona quando nós decidimos ter uma vida honesta, uma vida justa, uma vida correta, diante de uma sociedade que sempre existiu maldosa, sempre existiu corrupta, onde sempre o mais fraco sofreu, os idosos, as mulheres, as crianças, os povos com menos força e poderio militar, onde sempre existiu a intolerância, onde sempre existiu o racismo, de tempos em tempos, historicamente, eles são acentuados, mas sempre existiu. Então, se isso sempre existiu, de onde vem esse sentimento de que isso está errado, de que isso é injusto ou de que isso é incorreto? E se esse sentimento bate forte no meu peito e no seu, de que as coisas deveriam ser diferentes, aonde depositar a minha esperança de que em algum momento dessa história que sempre existiu ou que foi criada ao acaso, isso terá alguma alteração? Porque o acaso não tem sentimento, o acaso não tem justiça, o acaso não tem propósito, o acaso é aleatório, o acaso é ao acaso. Só há um sentido pleno de vida e de existência se considerarmos que existe um Deus Criador. E aí vem a questão do insensato, do tolo, do nécio, do imprudente, que escolhe propositalmente viver a sua vida como se não tivesse ninguém a observá-la. E o texto diz que do céu observa o Senhor. Querido, só há motivo para eu e você levantarmos a cada manhã e sairmos ao trabalho, e sairmos ao estudo e procurarmos uma vida melhor, porque existe um Deus justo que está olhando todas as coisas. Um Deus que quando criou todas as coisas, ele declarou, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que tudo era muito bom. Porque se sempre a humanidade existiu nessa maldade, nessa injustiça e nessa intolerância, não faz sentido eu e você levantarmos para fazer algo diferente. Porque não haverá diferença. Porque sempre foi assim. Se a nossa existência ela ocorre a partir da casualidade, a casualidade traz uma história de injustiça, de intolerância, de racismo, de maldades ao extremo. Não há motivos para eu e você levantarmos e lutarmos a cada manhã pela justiça, pela fidelidade, pela bondade, pelo equilíbrio ambiental, social, relacional. Só há motivos, de fato, não é por causa apenas da origem, mas por causa do fim de todas as coisas, porque há um Deus que do céu, do alto, um Deus soberano que observa todas as coisas. Esse Deus é bondoso, sim, esse Deus é amoroso, esse Deus é gracioso, mas esse Deus também é justiça, esse Deus também é juízo, e haverá um tempo que Deus pedirá e fará justiça de todas as coisas. Haverá um momento, eu não posso viver uma vida tola, uma vida insensata, achando que nada do que eu faça terá repercussão no final. Eu não posso sustentar a minha maldade, a minha injustiça, a minha mentira, a minha promiscuidade, a minha corrupção no universo que sempre existiu assim, ou numa vida que foi criada ao acaso, ou por uma força cósmica. Não, eu não posso sustentar. Por quê? Existe algo na humanidade que clama por justiça. E se essa justiça não está no universo que sempre existiu e não está na casualidade, essa justiça só pode estar num Deus justo que olha e observa todas as coisas, e esse Deus há de pedir contas de tudo que nós fazemos,
de tudo que nós pensamos, de todas as formas que decidimos conduzir as nossas vidas. Tomara, o versículo 7 vai dizer que de Sião viesse a salvação. A salvação já veio e nós não devemos viver vidas tolas. Devemos conduzir a nossa vida não apenas considerando o início, mas o final de todas as coisas. E Deus pedirá conta, Deus pedirá justiça, Deus pedirá juízo de todas as coisas. Então levante sim amanhã de manhã, trabalhe, estude e faça o seu melhor. Busque a justiça, busque a verdade, porque não apenas pelo início da história, mas pelo fim, há um Deus que pedirá justiça de todas as coisas. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.